Quando é que a vida realmente começa? E mais importante, como a ciência consegue provar isso dentro de um tribunal? Hoje, a gente vai fundo em um campo fascinante, a sexologia forense. É aqui que a biologia e a lei se encontram para tentar resolver alguns dos maiores mistérios da reprodução humana e tudo o que isso implica legalmente. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é a sexologia forense. Depois, vamos investigar o ponto de partida, quando a gravidez começa de fato. Vamos ver como ela é provada, dar uma espiada em algumas anomalias bem raras e, por fim, analisar como a perícia investiga o momento do parto. Então, vamos começar pelo começo. Para a gente entender essa conexão entre reprodução e lei, a gente precisa primeiro conhecer o campo de estudo que se dedica exatamente a isso. E aqui já vem a pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa. A gravidez é definida pela biologia ou pela lei? Parece uma pergunta simples, né? Mas como a gente vai ver, a resposta não é nada óbvia e as consequências dela são enormes. É exatamente aqui que entra a sexologia forense. Pensa nela como se fosse uma ponte. Sabe, uma ponte entre o que acontece no laboratório e o que é decidido no tribunal. Ela usa a ciência para trazer luz a questões legais super complexas sobre a nossa reprodução. Agora, vamos para a primeira grande questão, e talvez uma das mais importantes de todas. Quando exatamente a gravidez começa? A resposta para essa pergunta é o ponto de partida para inúmeras discussões legais. Do ponto de vista biológico, a primeira semana é uma verdadeira jornada. Tudo começa lá na trompa de Falópio, com a fecundação. Dias depois, aquele óvulo já fecundado se implanta no útero, num processo chamado nidação. São dois eventos bem distintos. E essa diferença, olha, tem implicações legais gigantescas. E essa distinção é o ponto central de todo o debate. Tem uma corrente que defende que a gravidez só começa de verdade quando o óvulo se fixa no útero. Só que para a medicina legal, o início é na fecundação. Por quê? Porque a partir daquele momento já existe um novo ser, com um DNA único, que já está sendo nutrido pelo corpo da mãe, mesmo que ainda esteja na trompa. Ok, mas na prática, como é que os peritos conseguem provar que uma gravidez de fato começou? Vamos dar uma olhada nas evidências que valem na justiça. Primeiro, a gente tem o que os especialistas chamam de sinais de probabilidade. São aqueles sintomas clássicos que quase todo mundo associa à gravidez. O problema é que, para a lei, eles são só isso, uma probabilidade, uma sugestão. Nenhum deles, nem mesmo todos juntos, serve como prova definitiva. E esse trecho aqui ilustra um fenômeno muito raro, mas que mostra bem por que a lei precisa de provas irrefutáveis. É a chamada gravidez imaginária, ou pseudociese. Nesses casos, a pessoa pode ter todos os sintomas de uma gravidez real, até mesmo sentir o abdômen crescer. É um exemplo extremo de como os sinais de probabilidade podem enganar. E é aí que entram as provas de verdade, os sinais de certeza. E aqui não tem mais dúvida, não tem mais discussão. Por quê? Porque são sinais que vêm diretamente do feto. Não tem como confundir. A partir do momento que um perito consegue sentir, ouvir, ou hoje em dia principalmente, ver o feto, aí sim, a gente tem uma prova concreta. E talvez o sinal mais poderoso de todos seja este número: 140 batimentos por minuto. Essa é a média do coração fetal. É um som rápido, rítmico, que com o aparelho de sonar Doppler já está para ouvir no finalzinho do primeiro mês. É a prova auditiva, inegável, de que existe uma nova vida ali. A reprodução humana, às vezes, cria cenários que parecem até ficção científica. Vamos dar uma olhada bem rápida em algumas anomalias raras que são um verdadeiro quebra-cabeça para os peritos forenses. Gêmeos com pais diferentes. Pois é, parece mentira, mas é teoricamente possível. É um fenômeno extremamente raro chamado superfecundação. Acontece quando dois óvulos, no mesmo ciclo, são fecundados por espermatozoides de homens diferentes. Agora, imagina a complexidade de um caso de paternidade desses num tribunal. Outro fenômeno impressionante é o feto papiráceo. Isso acontece quando, numa gestação de gêmeos, um dos fetos morre e acaba sendo comprimido pelo irmão que continua a se desenvolver. Para um perito encontrar um feto papiráceo pode ser a peça que faltava para entender toda a história daquela gravidez. Agora a gente chega na etapa final da jornada: o parto. Para a ciência forense, a investigação aqui se foca em duas coisas. Primeiro, determinar se um parto de fato aconteceu e, talvez o mais crucial, quando ele aconteceu. E olha só, mais uma vez, a biologia e a lei com definições diferentes.
Para os médicos, o trabalho de parto começa com as contrações regulares. Já para a lei, o marco legal é outro, é o rompimento da bolsa. E por que essa diferença é tão importante? Em casos de infanticídio, por exemplo, isso pode determinar se um crime aconteceu antes ou depois do início legal do parto. O processo do parto em si é dividido universalmente nessas 3 fases. Primeiro a dilatação, depois a expulsão do feto e, por último, a dequitação. Esse nome complicado é só para a saída da placenta, que marca o fim oficial do parto e o começo de um novo período, o puerpério. Mas e aí, como os peritos sabem quando um parto aconteceu dias depois do fato? A resposta está no próprio corpo da mulher. O útero, depois do parto, funciona como um relógio. Ele vai encolhendo, voltando ao tamanho normal, num ritmo super previsível. Medindo a posição dele, um perito consegue estimar com uma boa precisão a quantos dias aquele parto ocorreu. E o futuro, hein? Com tecnologias como a reprodução assistida, embriões que podem ser congelados por anos, as fronteiras legais da vida estão sendo redesenhadas o tempo todo. A ciência forense, com certeza, vai continuar sendo a bússola que ajuda a lei a navegar por todas essas novas e complexas realidades que estão surgindo.